back together now. What's your vision? A paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Eu sou o pastor Ricardo Silva. Estamos prosseguindo aqui com o estudo sobre o livro de Hebreus. Estamos aqui no capítulo de número 2. Quero ler contigo o versículo de número 10. Convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe. Então, vamos usar essa parte A do versículo 10, fazer um link, com o estudo passado, estudo anterior, onde nós falamos sobre o mundo por vir. E então nós vemos aqui, convinha que aquele para quem são todas as coisas foram feitas por intermédio dele e para ele, como diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, nós tirando os olhos de Adão, se nós pegarmos ali todo o relato do Gênesis e nós sairmos da figura e formos para a realidade, naquela expressão onde Deus ele fala e viu que tudo era muito bom. Então, tirando os olhos de Adão, nós colocando Cristo ali no lugar de Adão, realmente nós vamos ver que tudo é muito bom. Então, mas aqui, continuando o versículo, convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante a quem tudo existe. Agora veja só. Conduzindo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o autor da salvação deles. Então nós vemos aqui, Cristo conduzindo muitos filhos à glória, e o autor da salvação deles, ele se consagrou pelas aflições. Então aqui fala que o próprio Cristo, ele por meio do sofrimento, Hebreus 5:8, ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Então nós vemos que o próprio Cristo, ele, através das aflições, ele então foi aperfeiçoado. E agora, isso que aconteceu com Cristo, acontece conosco também. E essa é a maneira de o Senhor nos conduzir. Você veja que maravilha, a gente pensar em o Senhor nos conduzindo, Ele conduzindo muitos filhos à glória. Nós podemos lembrar do Salmo de número 23, aquela ovelha que é conduzida, guiada pelo seu pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão. Todos os dias da minha vida habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que maravilha, de Salmo. Então ali, o pastor conduzindo, e o Senhor está me conduzindo, está te conduzindo. Amém? Então, a verdade é que nós nascemos em Adão, correto? Inicialmente, nós nascemos em Adão inicialmente. Mas se permanecermos em Adão, estaremos em desarmonia com o reino de Deus. Então, talvez alguém possa dizer, não, mas eu morri, não tenho mais essa natureza adâmica em mim, eu morri com Cristo. Romanos 6, versículo 3, eu vou ler aqui contigo. Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, nós morremos com Cristo. Agora a questão é, você morreu? Na sua experiência, olhando à sua volta,
os cristãos que você conhece, eles morreram com Cristo. Não, mas morreram, está aqui, ó, eu me batizei. Não, tudo bem, mas de uma forma experiencial. Você morreu, né? Ou você encontra Adão ainda na sua vida. Então, primeiramente, Paulo escreve o seu evangelho do ponto de vista judicial. Ou seja, ele aborda a vitória da cruz e diz que nós já temos tudo. E de fato, temos tudo pela fé. Mas ainda assim temos que nos apropriar daquilo que Deus já nos deu. Então, morrer com Cristo não é do dia para a noite. É uma questão de ser conduzido. Veja só esse texto aqui, ó, Romanos 6,11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Olha esse outro texto aqui, ó. Romanos 8,30. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Veja, ele disse que nós já fomos até glorificados. E eu pergunto, você foi glorificado? Ou você ainda está num corpo de degradação, né? Então entenda que o Paulo, que era um homem do direito, ele fala no ponto de vista judicial, e de fato o Senhor nos deu, né? Mas ainda assim nós temos que nos apropriar. Olha o que ele próprio escreveu em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer, né, os vossos membros que estão sobre a face da terra. Mas peraí, eu estou morto ou eu preciso fazer morrer? Né? Em Cristo Jesus estamos mortos, mas na nossa experiência nós precisamos fazer morrer, né? Então, os vossos membros que estão sobre a face da terra, lá vai falar sobre a prostituição, impureza, um monte de coisa. Então, veja que um texto aqui, ó, Mateus 4, versículo 8. Novamente o diabo levou a um alto monte, muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, né? Então, Jesus, ele não queria nada deste mundo, os reinos deste mundo, a esse preço. Só ajoelhar e adorar a esse preço jamais. Então, o Jesus é o nosso exemplo. E nós precisamos, mais do que nunca, tirar os olhos daqui da terra, né? E como fala lá o próprio texto de Colossenses, capítulo 3, e versículo 1, pensar nas coisas de cima, nas coisas do alto. Então, a nossa vida, nós precisamos ir tirando esse Adão da nossa vida e ganharmos a cada vez mais a Cristo. Mateus, capítulo 5, 6 e 7, vai falar sobre as características de um cidadão do reino. Então, de fato, de verdade, Cristo está conduzindo muitos filhos à glória, a esse reino que há de vir. Então, agora veja que esse conduzir, o próprio Cristo, ele passou por isto. Se você analisar esse homem, e era necessário que fosse assim, Cristo, enquanto homem, como o livro de Hebreus fala, por um pouco de tempo, feito menor do que os anjos, este homem que nasceu do ventre de Maria, que ali uma natureza como a minha e como a sua, é claro, diferente que, né, ele nasceu não da semente de Adão, ele não tinha pecado, né? A alma dele era o Logos eterno, sim, mas em termos humanos, né? Do seu corpo humano, da fraqueza humana. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, sentiu cansaço, sentiu, né, todas essas mazelas ele sentiu, mas ele venceu, né? E ele foi aperfeiçoado. Ele foi aperfeiçoado. Você pega ali, por exemplo, veja quando ele estava ali no deserto, que ele jejuou 40 dias, né? E 40 noites, ele sentiu fome. E o diabo chega para ele e fala, olha, se é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ele aprendeu por meio do sofrimento, olha,
Não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, ele enquanto homem, ele nesse aspecto ele foi aperfeiçoado. E ele sendo aperfeiçoado até a morte, sendo servo de todos, tendo aquela morte de cruz, né? Agora, tudo isso era necessário para quê? Porque ele, como um protótipo, como o primeiro, né? Esse homem, né? Que agora entra no reino. Essa carne de Jesus que foi subjugada, né? Essa carne de Jesus que venceu o diabo, que venceu a morte. Então, de uma forma, como homem, ele venceu o diabo como homem. Então ele foi o protótipo. Então nesse aspecto é que o livro de Hebreus fala que ele foi, o autor da salvação deles foi aperfeiçoado. E ele tendo sido aperfeiçoado, ele agora conduz, ele está nos conduzindo, né? Então, nós estamos trilhando este caminho. Estamos trilhando esse caminho. Vamos ler mais versículos aqui do livro de Hebreus, do Hebreus capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, em conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, vêm todos de um só. Por esta causa ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui, e os filhos que Deus me deu. Que texto maravilhoso, né? Então, abordar um pouquinho aqui o aspecto da salvação. O que é salvação para você? A salvação ela é abordada praticamente assim. Jesus Cristo morreu por nós, e então agora nós recebemos a Cristo pela fé e precisamos fazer e nos esforçar, praticar as obras, né? E se nós praticarmos tudo que as obras de Jesus, aí nós vamos para o céu e o restante tudo vai para o inferno. Então a salvação ela é normalmente abordada assim. E vai para o inferno, vai para o lago de fogo, e o lago de fogo ele é real, ele está na escritura, mas veja que o próprio lago de fogo, ele foi preparado para quem? Foi preparado para o diabo e os seus anjos, essa é a verdade. Então o que pressupõe é que a salvação ela está para os homens, ela está proposta, né, para os homens. Olha esse texto aqui, ó, de Hebreus capítulo 2, versículo 14. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então, o versículo 16, ó, pois na verdade não presta auxílios aos anjos, mas sim a descendência de Abraão. Então, há uma salvação proposta, né, a todos. E aqui quando fala sobre a descendência, ele não presta, isso não está para os anjos, não presta auxílio aos anjos, mas presta auxílio à descendência de Abraão. Mas falando sobre a descendência de Abraão, é interessante que na Bíblia, qual foi a primeira aliança que Deus fez? Vamos pegar Deus fez aliança com Abraão, né? Posteriormente, Deus fez uma outra aliança, que é a aliança da lei, né? Porém, depois da aliança da lei, há uma nova aliança. Aí você fala, então é uma terceira aliança? Não, é a número 1. Então, a nova aliança, na verdade, que é a velha aliança, né? É meio complexo, mas você veja lá o livro de Gálatas, né? Capítulo 3, capítulo 4, você vai perceber isso, de que a aliança que Deus fez com o povo ali no Sinai, ele vai dizer que uma aliança feita tantos anos antes, né? E
Então a outra não veio para invalidar a primeira, e que essa aliança, essa nova aliança, que na verdade é a primeira aliança. Mas tem algo nessa primeira aliança, ou que seja a nova aliança, né? Que é a aliança, essa aliança com a descendência de Abraão. Existe algo aqui, veja. Gênesis 12, versículo 3. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Então, muitas vezes a gente pensa que a salvação de Deus é algo grandioso. Deus saberá julgar cada povo, cada nação, tribo, língua, né? Eu não imagino que Deus vai usar, né, a mesma medida que Ele vai usar comigo, ou Ele vai usar com aquele anjo, ou com aquele índio que está longe lá, afastado na sua terra. Nunca ninguém pregou para ele, então ele chega no céu. Quem é que é Jesus? Eu não sei quem é Jesus. Então você vai para o inferno? Será que é assim? Eu jamais, como homem, jamais faria isso. Então, será que eu tenho mais misericórdia que Deus? Entendeu? Jamais. A questão é a seguinte: Deus, ele saberá julgar. Deus saberá julgar, com certeza. Se for, no caso, essa pessoa está destinada ali, ela for para o lago de fogo, eu tenho certeza que Deus sabe o que está fazendo. Mas se Deus salvar também, eu tenho certeza que Deus sabe o que Ele está fazendo. Né? Ele é Deus. Então, porque o Evangelho é transformação. Né? O Evangelho é primariamente uma salvação daquilo que nos corrompe. É uma salvação da degradação que está dentro do homem. Então, nós observarmos assim, você vai ver que Deus está conduzindo, né? Os povos, as nações, de alguma forma, Deus está conduzindo. Não estou aqui dizendo que todos vão ser salvos. Eu sei que não, né? Mas também sei que Deus ele sabe julgar, como que na época de Abraão, tinha lá, Deus fez aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Mas Abraão vai para uma batalha, quando ele volta, tinha um sacerdote do Deus Altíssimo chamado Melquisedeque. Mas Deus não era só o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é Deus do universo, Deus sabe o que faz, né? Enfim, agora veja que a questão é a seguinte, é que para nós devemos olhar para dentro de nós, né? E ver essa salvação, não somente uma salvação teológica, aceitei, batizei, vou para a igreja, estou salvo, mas, puxa vida, como que pode? É o mesmo que dizer alguém que está no meio do mar e você querer jogar uma boia para ela e falar, toma boia, se salve. E a pessoa, não, já estou salvo, mas ela está naufragando, ela está afundando. Então, que salvação que é essa? Né? É alguém que diz, não, eu recebi Jesus. Recebeu? Então cadê ele? Cadê? Que eu não estou vendo ele. Então vejam que uma salvação no sentido de transformação, no sentido de mudança. É assim que eu penso a salvação. E nós devemos aproveitar cada momento, cada culto, cada reunião, cada tempo que a gente tem para buscar a Deus, para verdadeiramente nós adorarmos ao Senhor, nós permitirmos que essa palavra ela venha confrontar nosso coração, iluminar a nossa alma, trazer luz, se porventura há trevas em nosso interior, no nosso coração, na nossa vida, e permitir que o Espírito Santo ele venha fazer a obra dele em nós. Então aproveite cada momento, cada culto, cada reunião, se aproxime de Deus, cada oração que você faça no carro, na sua casa, mas que você possa ser uma pessoa reflexiva, que você possa olhar para dentro de si e buscar em Deus, né? Senhor, eu quero salvação, quero experimentar a salvação, eu quero me apropriar, né? Eu morri para Adão, eu quero me apropriar da vida de Cristo para mim, eu não quero ser a mesma pessoa, em oração buscar, né? Isso.
E então conduzir, falar sobre conduzir, pensa que nós precisamos dar passos, correto? Talvez você está aqui participando conosco dos estudos, mas você não se interessa para se batizar nas águas, não se interessa a membrar na igreja, né? Talvez você não se interessa a contribuir com seus bens, você não se interessa a você fazer algo, a você se envolver. Então, é dar passos, né? Imagine só, as famílias da terra serão a sua imagem e a sua semelhança. As famílias da terra serão. Então, veja o texto de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, nós precisamos ser aperfeiçoados. Nós precisamos, aqui são as características dos cidadãos do reino. E ainda em Mateus capítulo 5, nós somos convidados a ser perfeitos. Perfeito, como perfeito é nosso Pai Celeste. Olha só, Mateus capítulo 5, versículo 43. Ouviste o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, nós somos convidados a sermos perfeitos. Ricardo, mas ser perfeito? Como que eu serei perfeito? Então, ser perfeito para Deus, a base aqui é o amor. Olha esse texto aqui, Colossenses 3,14. Sobre tudo isto, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, Deus está nos conduzindo. O auge de uma experiência com Deus é o amor. Você veja em 1 Coríntios 13, versículo 13. Eu vou fazer pelo menos uns 3 ou 4 vídeos sobre esse tema. Conduzindo muitos filhos da glória. Ser conduzido por Deus. Uns 3 ou 4. Mas hoje nós vamos falar sobre esse primeiro aqui, sobre o amor. Então, 1 Coríntios 13, 13, olha o que diz. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3. Mas o maior destes é o amor. Então você percebe que a esperança, a fé, né, elas são para essa terra aqui. Né? Precisamos de fé, precisamos de esperança para essa terra. Mas no mundo por vir, o que vai prevalecer é o amor. Né? Então, eu quero colocar aqui em etapas. Você perceba que, num resumo do que eu já preguei nesse estudo, que Cristo ele foi trabalhado. A situação da sua volta trabalhou para que ele pudesse vencer, ele ser o primeiro e que agora está nos conduzindo. Então nós estamos trilhando este mesmo caminho. Né? Então, de uma forma geral, até mesmo toda a humanidade, de uma forma geral, eu creio que se engloba aqui. Né, sendo conduzido, pegando principalmente esse tema de amor. Eu estive pesquisando hoje, né, eu entrei no Google para ver sobre a lei de Talião. O que é essa lei de Talião? Essa lei de Talião, ela se encontra nas páginas do Antigo Testamento, de Êxodo, de Levítico, que é o famoso olho por olho,
dente por dente. De fato, essa lei de Italião, você encontra ela naqueles códigos de Hammurabi, 1770, alguma coisa assim, antes de Cristo, na Babilônia. Então, esses escritos de olho por olho, dente por dente, eles vêm antes até mesmo algo curioso, né? Vem antes até mesmo da Bíblia dos judeus, por exemplo. Então ali na Babilônia já tinham isso. E isso foi dado por quê? Porque antigamente, quando alguém sofria alguma ofensa, algum dano, a outra pessoa, ela se vingava de uma forma que ela viesse saciar a sua justiça. Entendeu? Você veja um exemplo, você vai encontrar nas páginas da Bíblia Sagrada, naquele episódio de Diná, né? Que Siquém e Diná, em Gênesis 34, onde Diná ela foi lá conhecer as filhas da terra e acabou praticamente sendo estuprada por um homem lá. E aí então os irmãos de Diná se doeram e por fim mataram quase todos os homens daquela terra. Então isso era comum, era muito comum. Você via a pessoa, ela se vingava de que forma? Conforme a sua saciedade. Você matou alguém da minha família aqui. Ia lá e acabava com toda aquela tribo daquela pessoa. Então não tinha uma medida, né? Então isso era uma justiça aplicada que vamos pegar aqui antes da lei, né? Antes da lei de Italião, que é até mais antiga que a própria Escritura Sagrada. Agora eu vejo essa lei de Italião, né? Eu vejo como que Deus ele vai conduzindo, Deus vai conduzindo a própria humanidade, né? E, então, enfim. Mas antes da lei, vamos colocar em termos. Eu vou colocar em etapas, vamos chamar de etapas de amor, para que você possa se encontrar. Para que você possa se ver. Olha, eu estou exercendo esse tipo de amor. Eu estou nessa primeira etapa. Quando alguém faz algo para mim, eu perco a cabeça. Eu desconto acima do que a pessoa fez para mim, né? Não tem limite, uma vingança ilimitada. Isso, um nome bonito aqui, ó. Estamos em que tempo? Vingança ilimitada. Seria antes da lei. Mas aí depois veio ali a lei de Talião. Talião não foi um homem, na verdade, Talião, ela vem de retaliação, né? Assim como tal, entendeu? Você fazia, pagava com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente, pagar com a mesma moeda. Se alguém então ferir o teu olho, não, você não pode ir lá e acabar com a face da pessoa, você fere o outro olho. Então, a vingança ilimitada, e depois veio então olho por olho, dente por dente, né? E que nós encontramos na lei. Agora, uma pessoa que está na lei, agora ela não podia. A pessoa foi lá e, numa briga, quebrou o dente, arrancou o dente da outra pessoa. Se o outro fosse lá e arrancasse todos os dentes da boca do outro, não, ele pecou. Ele pecou. Mas se ele arrancasse o mesmo dente, ele não pecou. Por que ele não pecou? Ele está olho por olho, dente por dente. Correto? Mas aí, veja que essa etapa ela vai aumentando. Aí Jesus ele começa então a ensinar sobre não retribuir. A pessoa te feriu a tua face direita. Você não retribui. Então ele ensinou que a gente sofra com resignação. A gente sofre e fica tranquilo. Não, ficou por isso. Alguém me fez algo. Agora, eu estou usando esses exemplos para quê? Para que você perceba como que Deus está te conduzindo, essas situações à nossa volta nos moldam. Nos moldam. Para que a gente tenha a oportunidade de responder em amor. Então, agora vamos pegar alguém que chegou a esse nível de consciência, porque a verdade seja dita, Deus se revelou em níveis de consciência, né?
Então, alguém lá no passado que feriu um olho, feriu o outro olho, ele estava com a sua consciência tranquila, entendeu? E dizendo, eu sou bom, eu sou amoroso, porque eu só feri o olho dele também, né? Eu não pratiquei a justiça ilimitada. Mas aí vem Jesus e nos ensina o quê? A não retribuir. Eu recebi algo, fizeram algo ruim para mim. Então eu não vou retribuir. Eu não vou ferir uma ovelhinha minha, eu não vou ferir a ovelha dele. Fica como está. E eu pergunto, você chegou a este nível? Ou você ainda está no olho por olho, dente por dente? Agora, se você já tem a consciência que você não deve retribuir, se você praticar o olho por olho, dente por dente, você peca. Está entendendo? Você peca. Aquele que não tinha essa consciência, fazendo o olho por olho, dente por dente, não pecava, porque ele não tinha consciência ainda, mas agora lhe foi revelado, ele entende que ele deve não retribuir. E aí vem um outro nível. E aqui eu colocando sobre etapas de amor, para que você se veja. Qual outro nível? Você pagar o mal com bem. Né? Você tem essa consciência de que você deve não retribuir, não descontar e, ao contrário, quem te fizer mal, você faz bem. O mal, você vai lá e paga com bem. Você tem essa consciência, então receba essa consciência de que você deve, a quem te faz mal, você faz o bem. É assim que deve ser. E se porventura você descer no nível anterior, não, simplesmente eu não faço nada. Não, você já está pecando, você peca. Porque você já adquiriu uma nova consciência. Você precisa crescer, ser conduzido, que o seu coração, que a sua alma seja transformada. Né? Isso a gente consegue em oração. E as coisas à nossa volta, as pessoas, a família, o cachorro, o marido, quem quer que seja. Essas pessoas, como dizem provérbios, né? Assim como o ferro afia o ferro, o amigo molda outro amigo. E assim nós vamos crescendo em amor. Né? E não podemos regredir. E se regredir, a gente erra, a gente peca. Pecado é errar o alvo, né? Na sua origem, hamartiologia. Hamartiologia é a doutrina do pecado, né? Então, essa hamarte é errar o alvo. Porque às vezes você está preocupado em no pecado no sentido de coisas. Né? Não erre o alvo. Olhe para dentro de si. Olhe para dentro de si. E peça para que o Espírito Santo venha transmitir essa vida do reino. Leia os textos de Mateus capítulo 5. Ali, então, ele está conduzindo muitos filhos à glória. E aí tem mais um nível ainda de amor. Que aí vem Jesus e, bom, você quer a túnica, leva a capa. E eu devo perdoar 70 vezes 7. Num dia. Ou seja, perdão ilimitado. Quando você chegar a esse nível, nada vai importar para você. Alguém te fez mal, você vai olhar e aquilo não atinge, é como se fosse uma redoma de amor. Nada chega até você, nada te abala. Você vai entender, bom, o ser humano ele é assim mesmo. Puxa vida, eu vou orar por essa pessoa, vou ajudar ele porque ele ainda não entendeu algumas coisas acerca do Evangelho, eu amo ele. E você simplesmente se torna uma pessoa inatingível por conta do amor. É o amor ilimitado. Nós não começamos com a justiça ilimitada e acabamos com o amor ilimitado. É somente amor. Né? E aqui é Jesus. Esse é Deus. Esse é Deus. Veja o texto aqui de Mateus capítulo 5, versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz
nascer o seu sol sobre maus e sobre bons. Faz chover sobre justo e injusto. Já pensou se essa distribuição de sol, de chuva, estivesse no seu poder? Né? Como que você faria? Você chegaria para os maus e você diria assim: olha, se vocês não melhorarem mês que vem, vocês vão ver, vocês não terão sol. Vocês não terão chuva. Mas aí você talvez pense: eu estou sendo bom, porque eu estou dando a chance. Mas aí então os maus, eles são o quê? São maus. E o que você faz? Você fala: olha, eu disse que iria fazer, mas não vou fazer. Eu vou dar para vocês mais um mês.